voltando aí sobre 2015, cara, eu acho que todo mundo já deve ter feito essa pergunta a vida inteira, mas eu queria saber mais a profundo da tua vida mesmo, assim, em que momento tu olhou pra si próprio e falou assim, nossa senhora, como eu quero mudar o Brasil? Eu acho que não foi bem assim, né? Não parei, olhei pra mim mesmo e falei, nossa senhora, como eu quero mudar o Brasil. Mas Como é que surgiu, quando eu assim, tava. essa vontade? Quando eu tava. Na verdade, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a assistir aqueles vloggers ateus. Né? Eu tava bem ateu todinho mesmo, assim, da minha mãe me falar, vai com Deus, eu falar, não existe! Né? Um cara bem, Eu era assim também. bem pentelho, né? E aí passei assistindo e sendo o cara chato da sala que ficava falando não sei o que, se todo mundo parasse de ir pra igreja o mundo era melhor, não sei o que. Até que, por essa rede aí de vlogueiro ateu, eu cheguei no Daniel Fraga, que é um anarcocapitalista, né? Que fazia Aham. vídeo falando sobre anarcocapitalismo e falando sobre ateísmo também. E aí eu comecei a me interessar por liberalismo, assistindo o vídeo do Daniel Fraga, e quando meu professor de história também, no terceiro ano, começou um debate sobre o Bolsa Família, falando que o Bolsa Família era o responsável pelo crescimento do país. E aí eu me interessei, eu fui estudar mais sobre o assunto, fui ler mais sobre o assunto, cheguei no Instituto Mises, Instituto Liberal, e aí, por assistir vídeos do Daniel Fraga, eu falei, pô, então vou fazer um vídeo, aproveitar para os meus colegas de sala falando sobre o Bolsa Família, igual o Daniel Fraga faz. E aí, era lá pra minha escola, só para meus coleguinhas, pro meu professor, só que tava no YouTube, e no YouTube todo mundo via, e aí espalhou. E aí as pessoas começaram a pedir para eu fazer sobre outros assuntos, e aí eu não sabia falar sobre outros assuntos, e aí eu comecei a ler sobre esses outros assuntos, e foi crescendo. Também fiz nessa época a página que você conheceu, que é o Liberalismo da Zoeira no Facebook, que Aham. era uma tentativa de deixar o liberalismo um pouco mais legal, né? Bem naquela época que o Pondé fazia aquela crítica, né, de que liberal não comia ninguém porque só falava de economia, né? Meio nessa Aham. toada aí de tentar deixar um pouco mais divertido. E daí foi disso aí. Eu acabei trabalhando numa campanha de um deputado estadual, de um candidato a deputado estadual em 2014, fazendo rede social para ele. E aí eu estava disputando com outro cara que também estava saindo para deputado estadual e que soltava raio pelo olho e privatizava as coisas, que era o Paulo Batista, que é o raio Eu lembro, eu privatizador. lembro, eu lembro. E aí a gente tinha essa rixa, né? Porque era pouco liberal para muito candidato, né? Não dava para eleger os dois. No final, os dois dividiram o voto, não entrou nenhum dos dois. E aí eu acabei conhecendo e trabalhando junto com o Renan, com o Pedro, com o Alexandre, Uhum. que foi quem fundou depois comigo o MBL, né? Então, basicamente, o MBL surge quando a gente tá fazendo campanha um contra o outro, e aí vem no segundo turno, os dois perdem, aí a gente decide trabalhar junto para fazer alguma coisa contra a Dilma. E nesse período aí do liberalismo da zoeira e tal, eu acabei conhecendo o Danilo Gentili, e os meninos lá, o Renan, o Alexandre, o Pedro também tinham conhecido por causa da campanha do Paulo Batista. E aí no segundo turno a gente decidiu fazer um vídeo de humor, a gente fazia o roteiro e o Danilo gravou falando sobre como seria o Brasil de 2018 se o PT tivesse vencido, né? Bom, putz, é uma história da hora. É uma história que, tipo, querendo ou não, é uma história, tipo, de jovens muito da nossa idade, né? E tá com quantos anos mesmo? Tô com 24. 24. Tu é um ano mais velho do que eu. E, tipo, é muito, querendo ou não, a história que tu tem é muito a história das pessoas da nossa idade. Que eu também me formei muito através de vídeos e grupos, tá ligado? A gente tem a nossa formação que vem de família e tudo mais, mas aquela formação meio que, tipo, de entender o mundo. Como a gente não é muito do cara de viver o mundo e ir lá, nossa, eu estou vivendo o mundo, a gente acrescenta muito as ideias através de vídeos de alguns influenciadores que a gente teve, tá ligado? E eu tive a mesma ideia que tu, tá ligado? Eu comecei a ver também os vídeos do Daniel Fraga, mas na época que eu conheci o Daniel Fraga, eu migrei muito pro anarcapitalismo porque eu achava a ideia dele muito foda, tá ligado? Essa ideia do anarcapitalismo e tudo mais. Hoje em dia eu não sou mais tanto. Hoje em dia eu ainda aprecio muito a ideologia, mas eu acho a comunidade um pouco zoada.
Por que tu não foi mais para essa linha e ficou mais mantido na linha do liberalismo? Eu já fui mais libertário, mais radical, mas nunca fui anarcocapitalista, que nem o Fraga, né? Conversava muito com ele e tal, ele incentivava. Eu lia lá Anatomia do Estado, do Rothbard. Tu falava com ele? Falava. Não, uma raridade? E aí, ele inclusive, ele me incentivava a fazer os vídeos e também me enchia muito o saco para eu comprar Bitcoin, né? Quando o Bitcoin tava R$20. Você arrependeu de não comprar? Agora ele tá 65 mil. Daniel Fraga é um bilionário morando em Singapura e eu tô aqui no Brasil tomando processo e vendo o meu dinheiro sendo corroído pela inflação. Esse Daniel Fraga, ele sumiu, né, cara? Ele foi pra Singapura. É mesmo? Aqui ele tá tudo fodido, cheio de processo, né? Porque ele xingava tal deputado, xingava juiz, descumpria decisão judicial, rasgava não sei o quê. Aí tinha um monte de penhora, né, em cima do nome dele, para executar os bens dele. Só que tava tudo em Bitcoin. Aí ele falou, bom, ralei, pegou o Bitcoin e foi pra Singapura. E qual que é a pira da galera do anarcocapitalismo com Singapura? Porque eu particularmente não manjo, mas sempre vejo eles usando a bandeirinha, né? Porque lá tem muita liberdade, né, econômica, né? Econômica, porque é uma maior liberdade econômica. É bom ressaltar também, porque é uma ditadura lá. Mas, sim. Mas não só Singapura, como Hong Kong também, né? Que é uma península Hong Kong da China que... É uma zona de livre comércio dentro da China. E Singapura também, muito semelhante. Porque o exemplo de Singapura, o pessoal gosta de usar muito, porque era um lugar sem recurso natural nenhum, né? Tipo um desertão, e que se hiper desenvolveu basicamente com liberdade de mercado, né? Então, é um exemplo de como funciona o liberalismo econômico. É um país muito recente, né? Nossa cidade que a gente mora aqui, Balneário Camboriú, também é uma cidade bem recente. Acho que tem até a mesma idade ali, por ali. Porque o Balneário tem 50 anos, Singapura tem por aí também, né? Tem uns 40 para 50, se eu não me engano. E aqui em Balneário também não tinha quase nada aqui, né? Foi vindo investimento privado e construindo e erguendo aqui. E quando eu saio de Balneário e vou pelos locais e eu volto e eu converso com amigos que falam de ter um desenvolvimento maior e melhor e acelerado, e eu vejo o que eles pedem, eu acabo enxergando assim, não o que eles pedem, mas o caminho do que eles pedem eu acabo enxergando aqui na cidade que eu tô, pelo menos. Que aqui é uma cidade muito foda, não sei se tu conhece também. Não sei se tu já veio... Fui uma vez muito rápido, assim, não deu tempo de ver muita coisa, não. Mas aqui é bem desenvolvido, é um negócio que não tem como reclamar daqui da cidade, tá ligado? E, tipo, quando a gente vai, por exemplo, a gente vai pra São Paulo, a gente vai pra outras cidades e tal, a gente vê que a gente realmente é muito privilegiado, porque aqui funciona tudo, e sem contar que aqui é muito rico, tá ligado? Aqui todo mundo consegue emprego, aqui tem tudo, a galera vem pra cá pra conseguir as coisas e tal. Mas eu acho que muito disso vem do turismo, querendo ou não, tá ligado? Que eu acho que é um bom ponto aqui da cidade. E também do tamanho, né? É, isso que eu ia falar, porque eu acho que essa ideia que tem aqui, que funciona muito bem em Balneário, de estar sempre lotado com comércio e virando sem parar, e a máquina não para, né? Principalmente no verão, a máquina não para de gerar emprego, gerar novas verbas e novos trabalhos aqui, principalmente. Eu queria saber se isso rolaria em um aspecto um pouco maior. Porque até quando você já sai aqui para os lados, aqui em Santa Catarina, você já encontra coisas diferentes. Não é como se Santa Catarina fosse um negócio perfeito em si, entendeu? Então até o próprio estado não consegue se manter dessa forma, apesar de ser um estado que tem um certo destaque. Tu acha que pro Brasil, tem como o Brasil entrar num caminho tipo do que foi, por exemplo, Singapura? Apesar de eu não conhecer a história, né, pelo que tu estava falando. Tem e ainda muito melhor, porque a gente tem uma vantagem comparativa, né? Recurso natural, principalmente de recurso hídrico, né? De energia barata gerada por hidrelétrica e a posição também, né? Onde a gente está, que dá para ir para a Europa, dá para ir para a China, dá para ir para os Estados Unidos enfim, dá para construir um caminho de escoamento de produção muito eficiente. Aí tem vários gargalos, vários problemas históricos, né? Que aí que ao longo do tempo o Brasil foi acumulando. Para mim, um dos principais é o fato de ter feito muita rodovia e ter esquecido de ferrovia no governo Kubitschek, né, que ele queria trazer as montadoras, que ele queria trazer os empregos, né, das montadoras para o Brasil, e aí, além da abertura de mercado, foi uma coisa boa, aí uma coisa ruim foi o desincentivo completo em infraestrutura de ferrovia e só investimento em rodovia. Mas tem sim como...
chegar no objetivo final, né, implementando a ideia, para mim é tranquilo. O problema é o caminho para implementar a ideia. Tu não Essa é acha a que, dificuldade, as resistências. Por exemplo, as ideias... Eu sempre pensei que, tipo, as ideias liberais, ela é muito 8 ou 80, tá ligado? Ou ela funcionaria no âmbito global, ou ela funcionaria no âmbito muito macro, tá ligado? Muito pequeno. É muito micro, né? No macro eu acho que é grande. Exato. Que, tipo, funciona um país libertário, assim, economia e tudo mais, se o país é muito pequeno. Se ele é muito grande, eu acho que tu não vai conseguir dissipar a desigualdade, porque os caras sempre, em algum lugar do país, vai precisar de algum tipo de auxílio, que se você não der esse auxílio, essas pessoas vão morrer, tá ligado? Mas não necessariamente, aí entra a contraposição, né, do ideal libertário com o ideal liberal, né? Eu pessoalmente acho que não tem problema você ter uma rede de proteção social básica, né, uma renda mínima universal, que é o que o Friedman defendia, inclusive, para ter esse piso de oportunidade, não vejo problema nisso. Mas sobre tamanho de país e eficácia do liberalismo, eu acho que o nosso melhor paralelo é os Estados Unidos, né? Por todos os defeitos que tenha, desigualdade que haja também, os mais pobres dos Estados Unidos estão muito melhores do que os mais pobres brasileiros, né? As condições de vida, os bens adquiridos, o padrão de vida e as viagens que podem ser feitas e as comidas que eles podem comer e os carros com os quais eles podem andar, enfim, e o videogame com que o mais pobre americano consegue jogar, está num padrão muito mais elevado do que no Brasil, e com um país que teve uma colonização com mais... Tem gente que gosta de ressaltar diferenças, mas eu acho que teve mais semelhanças do que diferenças, né, com a colonização portuguesa no Brasil, e com dimensão continental também, e com um país heterogêneo também, um país com várias raças, várias etnias diferentes, o que também um país muito homogêneo e pequeno faz com que você seja muito mais simples de se governar, né? Tenha muito menos conflito, tenha muito menos discordância política, tenha muito menos divergência, que eu acho que é o caso dos países nórdicos, né? É fácil defender democracia direta na Suécia, né? Agora, se eu coloco aqui um plebiscito para definir o salário mínimo no Brasil, fudeu. Amanhã a inflação é 9.000%.